Olá pessoal, mais uma terça-feira aqui com vocês e hoje eu estou com uma convidada muito especial. Gente, estou aqui com a Patrícia Borges, do Estúdio Patrícia Borges, uma musicista, uma cantora, uma profissional da música que Tupaciguara ganhou há 15 anos. Gente, eu tô interessadíssima na história dela. A gente sentou, bateu um papo. Sabe quando você fica encantado? Então, eu tô surpreendida com tudo. Eu não vou dar detalhes para vocês, que quem vai contar a história dela é ela. Então, tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Então, vamos lá para minha pergunta, que eu tô doida para ela contar esse resumão que ela vai fazer de quem é Patrícia Borges, quem é Estúdio Patrícia Borges. Então, vamos lá, Patrícia, conta para todo mundo quem é Patrícia Borges. Bom, quem é Patrícia Borges? Bom, Patrícia Borges é uma mãe, eu tenho até orgulho de falar isso. Sim, mãe cara. do príncipe Álvaro Borges, que é o amor da minha vida. Sou esposa do Henrique Borges, que é o melhor marido, o melhor homem de todos mesmo, assim. Me perdoem aos outros, eu sei que vocês devem ser muito legais aí, mas o meu é o melhor. Gente, mas vamos lá, né? Todo marido é o perfeito, né, gente? É isso, né? Então, sobre isso, né, Patrícia? É sobre isso. E o meu é isso também, né? Também. Filha, Marcos, da Elizabeth, irmã, né? Somos em 5. E apaixonada por música, apaixonada por Deus, por Jesus, apaixonada pelos meus amigos, por várias pessoas que entraram no meu caminho e que fizeram o meu caminho ser o que ele é hoje. Professora, apaixonada em dar aula, independente da condição física da pessoa. Eu creio que qualquer pessoa pode produzir música. Sim. Eu não só creio, como eu tenho várias teorias que comprovam isso, Sim. que qualquer pessoa pode produzir música. Música não é dom, é habilidade a ser adquirida. Então, essa sou eu, uma pessoa que adora cantar, que agora está aí, ó, se arriscando nos bares e barzinhos da vida. Todo mundo adorando, né? Indo no treco. Mas não tem sertanejo, viu? Já vou avisando, né? Deixa bem claro. Não tem, Fabrícia, sinto muito. Não cantamos sertanejo. Não, mas eu gosto dela assim mesmo. Né? Eu sou sertanejo. Não tá nada. Mas é porque assim, sertanejo é do Muriel. O Muriel que é do sertanejo. Achei que você não gostava de sertanejo. Tá. Mas assim, a gente já tem o cara top dos top que canta sertanejo, que é o Muriel, entendeu? Eu sou do MPB. Flashback, internacional, é isso que eu vou, entendeu? Então assim, o Muriel canta a parte do sertanejo e aí eu fico na parte do pop, do rock, do restante. Dessa outra parte, assim. Entendi. Entendeu a situação aí? Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos por partes. Vamos Da por onde você é? Sou de São Paulo. Tá. O que te trouxe a escolher Tupaciguara, vir para Tupaciguara? Bom, eu morei a vida inteira em São Paulo, morava na capital, num bairro chamado Pirituba. E com 21 anos eu vim pra Tupaciguara passar férias na casa da minha avó, que mora aqui. Ah, sim. Quem é sua avó? Ela chama Sirene. Qual bairro que ela mora? Ela mora lá na Boa Vista, costureira, trabalhou muitos anos pra Dorinha. Ah, então todo mundo aí conhece, né, gente? Conhece, a Sirene costurou muito tempo em Edilamar, minha avó arrasa. Agora ela não costura mais porque também tá com 80 anos, né, gente? Não tem jeito. Já não dá mais. Como diz ela, está preguiçosa, mas 80 anos... Vamos aposentar sua avó. Deixa ela aposentadinha. E aí, o que acontece? Eu vim passar férias aqui e eu fiquei apaixonada pela cidade. Eu fico assim, dá vontade de dar um soco na cara do povo que é daqui, que mora aqui, que fala assim, ai, Tupaciguara é isso, Tupaciguara. Gente, vocês não têm ideia do que é o mundo lá fora não, tá, gente? Eu falo isso porque eu já fui 3 anos pra fora, voltei e nunca mais escuto da minha boca Tupaciguara. Não é? Ninguém escuta. Gente, aqui é Todo um mundo paraíso. comigo, sabe? Gente, pelo amor de Deus, gente, as ruas, tudo certinho no lugar. Não é só isso não, o povo reclama de saúde, de tudo, não sabe o que é pra Não sabem, não. Gente, vocês não sabem. Não sabem. Fica quietinho Tupaciguara que vocês ganhem mais, entendeu? Tupaciguara tem barzinho. Vai nos barzinhos lá de fora. É bom ir passear e vir embora. Vai. Exatamente. E aí, tudo isso me encantou. A infraestrutura da cidade, o povo. Porque as pessoas, assim, apesar de ter as suas particularidades, o povo daqui é um povo muito bom. Confia, sabe? São carinhosos. Eu lembro que eu passei na casa de uma mulher que tinha um pé de caju. E eu nunca tinha visto um pé de caju.
Meu Deus, Patrícia, eu não tinha visto, gente. São Paulo você não vê pé de nada. Né? Vê nem uma vaca. Não, Capaz que você viu uma vaca e falou, o que é isso, vaca? É Tipo isso. exatamente por aí, viu? E a mulher me convidou pra entrar na casa dela, me ofereceu doce, me ofereceu almoço e ela nunca tinha me visto. Então tudo isso me encantou. Quando eu voltei pra São Paulo, aquela selva de pedras, eu falei, então, eu não vou mais ficar aqui. Eu tinha 21 anos. Conversei com os meus pais e simplesmente pedi demissão de onde eu trabalhava e vim pra cá com a cara e com a coragem. E começou. Você começou fazendo o quê aqui? Bom, eu trabalhei... Você já cantava? Peraí, você já cantava? Sim, eu cantava. Eu comecei a cantar num coral de bairro lá em São Paulo. E aí a professora percebeu que eu tinha talento e começou a me dar aula particular. Então ela me dava aula de canto e aula de piano particular. E eu fiquei muitos anos assim. Surgiu uma oportunidade para fazer uma audição para entrar no coral da cidade de São Paulo. E aí eu fui e passei pro naipe de sopranos. Lá eu tinha aula de teoria musical, técnica vocal e repertório. É só ópera. Ele só cantava ópera. E eu fiquei lá muito tempo. Então toda a minha formação musical é de São Paulo. Então eu já vim pra cá apaixonada por música e tal. Mudei pra cá. Quando eu mudei pra cá, eu ainda tava nessa vida perdida, não sabia o que eu queria, não sabia pra onde que eu ia. Porque muito nova. Muito nova. E sempre escutei que música não dá dinheiro, que música é isso, que música é aquilo e tudo mais, mesmo sendo apaixonada. Então eu trabalhei no Mais Você, com o Hugo, maravilhoso. O Hugo é uma graça. Trabalhei com ele. Aí depois eu trabalhei na Marilda Ótica. Fiquei 4 anos na Marilda Ótica. Uma mãe, uma mulher... Marilda, muito gente boa. Não, a Marilda é sensacional. 4 anos lá. E aí depois disso eu fiquei desempregada. Eu decidi sair da Marilda porque eu estava muito sobrecarregada. Tinha acabado de casar. Tinha acabado de ganhar uma bolsa de estudo para fazer o curso de Direito. Então eu estava muito sobrecarregada, não estava dando conta de conciliar tudo. Filtrar aquilo tudo. Sim, e estava muito estressada e tal, eu saí. E aí eu fiquei um tempo desempregada. Só estudando. Só estudando. Aí fiz o curso de Direito e tal. E aí... Formou. E aí eu decidi... decidi não. Chegou umas pessoas pedindo para eu dar aula de canto. Porque eu dava aula na igreja. A igreja sempre tinha alguma coisinha e eu ia lá e dava aula porque eu sempre gostei de dar aula. Mas não era profissional, eu nunca tinha pensado em trabalhar no modo profissional. E aí começaram a me procurar. Então eu vou dar aula particular. Desse negócio de dar aula particular, uma escola, que é o Braulino, me pediu para eu ir lá para treinar as crianças. Isso voluntário. Vou. Já gostava? Fui lá. De lá surgiu o convite para eu trabalhar no Sene. A Ana Cláudia me chamou, porque ela me viu num casamento que eu cantei, porque eu cantava em casamento, canto ainda, e ela me chamou. E eu comecei a dar aula no Sene. Detalhe. Nesse período eu fiz conservatório também, de canto. E aí a Ana Cláudia me chamou para dar aula lá. E lá foi incrível, aprendi demais, assim. Aí de lá... Você deslanchou. Foi. Aí a Carminha descobriu o meu trabalho, a Ana Cláudia me recomendou muito, assim, e eu comecei a trabalhar na Aroeira. Aí eu era coordenadora de projetos e professora de canto. E aí, menina, Hoje o trem se chama Estúdio Patrícia Borges. Estúdio Patrícia Borges, 3 anos. Entendi. Vamos contar um pouquinho nesse longa aí. Você fez bariátrica. Conta um pouquinho pra gente aí. Primeiro vamos falar sobre a sua bariátrica. Como que foi? Hoje, como você está? Tudo certo. na sua vida com certeza mudou. Sim. Não é peso. A gente não fala de peso e medida. É o psicológico, é agora outro ritmo de vida. Sim. Se olhar no espelho, não você olhar e falar, nossa, tô feia, tô gorda. Não. Gente, isso... Eu aqui agora, nossa, tá bom. Mas se eu pôr uma maquiagem, fazer uma escova, você já... Lógico. Não é gordura, Não. não é sobre gordura. É sobre você se achar linda. Tô bonita, mas nossa, quando você se olha, fala, nossa, tô muito bonita. Sim. Né? Como que foi isso aí? Bom, eu engordei muito, né? Eu cheguei a 150 quilos. E... Gente, eu vi uma foto, é de chocar, chocante. Não é ela. Eu não tinha pescoço, gente. Agora eu tenho, olha o tamanho do meu pescoço. Vocês não têm noção da foto. E aí o que acontece? Eu cheguei a 150 quilos porque eu tenho uma doença, né? E dentro dessa doença tem algumas comorbidades. E uma dessas comorbidades é a compulsão alimentar. Ok. Tratei essa doença, né? Estou em tratamento porque é uma doença crônica, então, né? O resto o resto da vida e tá tudo bem porque é vida normal. Descobrimos, achamos a medicação, então vida normal.
E aí, mas eu estava bem. Meu marido, ele é um cara espetacular. Porque quando a gente se casou, eu estava magra. Mas eu era extremamente insegura. Mesmo magra, eu me achava feia. Me arrumava, mas me achava feia. E o meu marido foi construindo a minha autoestima. Tá vendo, maridos? Ó, vocês são responsáveis. Porque assim, eu quero morrer quando eu vejo assim, a minha mulher não se cuida. Minha mulher tá gorda. Não, mas você tá minha gorda. Minha mulher tá gorda. Minha mulher isso. Mas o que você tá fazendo? O que você tá fazendo pra contribuir pra sua mulher ficar bonita? Porque assim, hoje eu escuto muito. Ai, Patrícia, você tá muito bonita. Ai, Patrícia, você é isso. Graças ao meu marido. É o meu marido. Porque bariátrica me deixou mais magra, mas não me deixou mais bonita. É isso. É o meu marido, é a construção que o meu marido fez. E não é só com elogios, é com ação. Porque eu fui engordando, quando eu cheguei a 150 quilos, foi o máximo, né, que eu pesei. O meu marido nunca mudou comigo. Meu marido nunca me olhou diferente. Meu marido nunca me olhou com falta de desejo, com cuidado. Nunca teve esse negócio de, não vamos sair não, porque eu não quero ser visto com você. Nunca. Meu marido sempre, ao contrário. Uma brincadeirinha, nossa, você tá gorda. Nunca. O meu marido era assim, ó. Eu falava assim, meu bem, decidi, hoje eu vou fazer dieta. Aí passava 5 minutos, eu tava com chocolate na mão. Ele não fala. Não, ele nem olhava. Tipo, com aquele olhar, tipo assim, mas nada. Então, assim, meu marido, assim, ele não tem nada pra... E aí, com isso, chegou um momento que eu fui pro Rio, sem ele, né, que ele estava trabalhando. E lá eu tive muita dificuldade de locomoção e de acessibilidade. Então, por exemplo, eu não passava na catraca do ônibus. Então, para eu me locomover no Rio de Janeiro, eu tinha que ficar pegando Uber. E é muito caro. E aí eu não conseguia. Aí eu queria conhecer as praias. Para você conhecer as praias, você tem que andar na orla toda. Eu não conseguia, porque eu estava muito pesada. Fora que areia, então eu machuquei tudo no interior das coxas. Então eu voltei de lá percebendo que eu precisava mudar de vida. E não tinha a ver com o espelho, tinha a ver com o bem-estar. E decidi fazer a bariátrica. E assim, quando as coisas são feitas por Deus, quando Deus permite, tudo é rápido. Caminhado. Em 3 semanas. Demorou 3 semanas para eu fazer todo o processo. Eu operei em 3 semanas. Onde você operou? Ele chama Centro Obeso, é o Dr. Gerson. Maravilhoso, incrível. Vão lá, quem quiser fazer bariátrica, procura o Dr. Gerson. Onde é? Lá em Uberlândia. É que o barulho deles eu não sei não. Mas procure na internet, Centro Obeso, que vocês vão encontrar. Ele é incrível. E aí ele fez minha bariátrica. O sonho da minha vida era ser mãe. Né? Então, mais um dos motivos era esse, porque obesidade causa infertilidade. Então, assim, tem todo esse movimento de, a galera, se você quer ficar gordo, gente, beleza, você tem que ser feliz com o que você é, com o que você aparenta, tá tudo bem, mas saiba que tudo tem consequência. Magreza tem consequência, obesidade tem consequência. É isso, é um ponto. Se você faz atividade física, você tem uma vida, se você não faz, você tem outra. É isso, então questão de escolhas e atender às consequências. É sobre escolhas. É sobre escolhas. E a minha consequência era a infertilidade, eu não tinha filho. Eu não tinha problema de saúde, meu marido não tinha nenhum problema de saúde. Então, o que estava faltando? Eu perder peso. Então, eu fiz a bariátrica. E aí, com 8 meses, o milagre aconteceu. Patrícia. Nova Patrícia. Nova Patrícia grávida, do meu cut maravilhoso que vocês conhecem, que é o Álvaro. O Álvaro. A paixão aí do Muriel, do bar do Muriel, das festas. Todo mundo quer pegar, todo mundo quer apertar. Não, e vamos falar uma particularidade. O Muriel é o outro cara que... eu sou apaixonada, né? Nossa, o Muriel... Ele é responsável por muita coisa na minha vida, da parte musical. Esse negócio de cantar em barzinho é coisa dele. Certinho, Muriel. Ótimo, ótima ideia. Lá na minha cabeça. Ótimo apoio. E aí ele falou assim, a hora que você quiser. E quando eu falei que eu queria, que eu ia fazer lá, ele arrumou uma data que ele não estaria viajando para estar lá junto comigo. Para que se acontecesse alguma coisa, ele estava ali para me ajudar. Então assim, é um cara... Olha... Eu não tenho nem o que falar, porque também o dia que eu pedi ele pra fazer meia coisa lá, ele abriu, foi a janela, as portas. Não, o Muriel, ele é sensacional. Ele é sensacional. E o que acontece? Eu saía do estúdio, grávida, e já ia direto pra lá, porque é perto da minha casa. E eu tava com fome. O Nery também é outro, né? Que é igualzinho o pai. O menino bom aqui lá. Ali não tem defeito. Não, ali é maravilhoso. Então eu ia pra lá, e aí ele já passava meu pedido na frente, e aí eu comia e tudo mais. O Álvaro nasceu, eu acostumei ele desde cedo com um som alto, porque na nossa barriga tudo é muito amplificado.
E como eu trabalho com música, ele tinha que acostumar com esse ambiente. Entendi. Então, eu saía daqui para fazer o Álvaro dormir lá, com som. E o Álvaro sempre foi muito bem quisto lá. Então, assim, o Álvaro é de lá, de todos. Né? Meu cut, maravilhoso. Patrícia, vamos falar um pouquinho agora. A gente falou de, como se diz, fizemos um resumão aí de Patrícia Borges. Vamos falar um pouquinho, fala pra mim uma pergunta que eu ando fazendo muito. Você falou de uma alegria que imaginei eu que foi a sua bariátrica, então. Transformou sua vida. Não que ela era ruim, é igual você falou, são escolhas. Sim. Tava bom, mas podia melhorar? Sim. Então, a catraca que você não passava, agora você passa, Sim. literalmente falando. Sim. Em todas as catracas você passa. Sim. Em tudo. Vamos falar agora, me fala uma tristeza sua. Um acontecido que você fala assim, Fabrícia, uma coisa triste na minha vida que eu tenho até vontade de falar e, não sei, alguma coisa, um exemplo aí para as pessoas. Às vezes a gente tem alguém que está escutando e está vivendo, ou já viveu, ou não sabe se está vivendo, mas está vivendo. Sim. Bom, tem, claro que tudo na nossa vida tem um porquê e a gente tem que aprender com isso, né? Então a gente sabe que todo mundo tem traumas, todo mundo tem momentos muito difíceis na vida, Sim. né? Então eu passei alguns momentos bem complicados, mas para mim assim, o que mais me deixou machucada foi quando eu era criança, né? Que infelizmente eu sofri abuso sexual e eu sofri por algum tempo. Então o abuso não cessou. Infelizmente, assim, naquela época não tinha muita informação, então se os pais viam que a criança não mudava, entre aspas, na escola, nem nada, achavam que estava tudo bem e era uma coisa que não podia ser falada. Se você pegar o pessoal daquela época, muitos sofreram abusos, muitas mulheres sofreram abusos, mas não podiam falar, porque se falasse, a culpada era a vítima. Hoje, assim, graças a Deus, graças à mídia, a gente percebe que esse cenário está mudando, muito lento, mas está mudando. O que, por exemplo, uma mãe ou um pai, o que você fala que se a sua mãe e seu pai tivessem visto, eles tinham identificado, ou não tem? Dependendo da idade, eu não sei qual idade que foi. Tem demais. Eu tinha 9 anos. Na época, eu estava começando a desenvolver o corpo de mulher. Primeira coisa, você precisa conhecer bem seu filho. E quando a gente fala conhecer, é realmente olhar para o seu filho com atenção, dentro do olho e tal. Então, a primeira coisa, se o seu filho é carinhoso e ele está começando a se afastar, é um sinal de alerta. Se o seu filho não quer ficar perto de determinada pessoa, é um sinal de alerta. E quando eu falo não querer ficar perto, é pânico, é qualquer desculpa mesmo para não ficar perto, é sinal de alerta. Uma das coisas que eu estudei muito, e eu trabalho isso com o Álvaro, eu gosto muito da educação positiva. O que é educação positiva? Se chama educação respeitosa. É olhar para o Álvaro como um indivíduo e não como uma propriedade. Porque antigamente as pessoas tratavam crianças como uma propriedade. Você vai ficar sentado aqui porque eu quero que você fique sentado. Ah, mas eu não quero ficar sentado. Eu sou sua mãe, eu mando em você e você vai ficar sentado. Ah, mãe, mas eu tô com fome. Você não está com fome porque falta de educação dizer que está com fome. Você vai ficar com fome só na sua casa. Então, antigamente era muito assim. Então, por isso que era muito facilitada essa questão de abuso. Eu crio o Álvaro para ele fazer o que ele quer. Patrícia, mas você é permissiva? Não. Educação é diferente de respeitar o limite do outro. Então, por exemplo, o Álvaro tem 1 ano. Eu peço para ele, Álvaro, me dá um beijo. Se ele falar que não vai me dar um beijo, porque ele já sabe, e ele faz que não, eu não vou lá e dou um beijo nele. Ele não quer um beijo. Por que eu tenho que beijar ele? Filho, me dá um abraço. Se ele quer me dar um abraço, ele vai me dar um abraço. Se ele não quer e pronto, acabou. Se eu estou brincando com ele e ele pede para eu parar a brincadeira, eu tenho que parar a brincadeira. Então, com isso, eu estou ensinando para ele questão de limite. Porque limite, você ensina para a criança mostrando para ela e respeitando os limites dela. É assim, para ela respeitar. Por que eu faço isso? Porque quando alguém ultrapassar um limite dele, ele vai saber que aquele limite foi ultrapassado e que ele tem que barrar e precisa pedir socorro. Para quem tem que pedir socorro? Pro porto seguro dele. Quem quer? Eu e o pai dele. Então, para isso acontecer, meu filho tem que confiar em mim. Sim. E a criança ela só confia naquela pessoa que respeita. Se eu não te respeito, você não vai confiar em mim. Você vai ter medo. E medo causa esse tipo de coisa. Então, infelizmente, comigo aconteceu isso.
E me marcou de uma maneira muito dura. Porque apesar de eu não gostar, de ser da minha natureza muito, não gostar muito de contato físico, aí eu fiquei pior. Dificultou. Muito pior, muito pior. Então assim, os pais têm que ficar alerta mesmo aos filhos. Tem uma história, eu vou contar rapidinho, porque foi dentro do direito. Que uma criança, né, andava, tipo, numa van, né, ia pra escola e tudo mais e tal. E aí, de repente, surgiu um assunto de que a criança tinha sido estuprada. Todo mundo acusou o dono da van. E aí foram pra cima do dono da van e tudo mais, o cara começou a responder um processo e tudo mais. Só que, em um dia específico, a criança, chegou um tio da criança, e essa criança ficou com pânico e não queria chegar perto, e desesperado. E aí a mãe levou um psicólogo para entender o que estava acontecendo, porque ela começou a ver nos lugares sobre essa questão do abuso, porque graças a Deus as pessoas começaram a falar. O que se descobriu? Quem tinha estuprado a criança foi o tio. Não foi o rapaz da van. Entendeu? Então, assim, olha o tanto que é sério isso. Então, são coisas que você tem que observar no seu filho. Se o seu filho tem muito pânico, tá muito assim com alguma pessoa, investiga. Alguma coisa aconteceu e você tem que investigar. Tem que ensinar para a criança os lugares que pode ser tocado ou não. Ai, mas eu vou falar isso com meu filho de 2 anos de idade. Vai. Eu falo com a Antonella. Tem que falar. A minha de 3 anos hoje, Tem eu que falo falar. pra vocês, eu falo, Antonella, a gente não pode deixar ninguém pôr a mãozinha no peito da gente, nas partezinhas do bumbum. Não pode. Nem menina, nem menino, seus Sim. coleguinhas, não pode, porque isso é da gente, é Sim. precioso da gente, não pode. E é ninguém. É deixar bem ninguém. claro. Eu falo, ninguém. Papai não pode, Ninguém. vovó não pode, ninguém. Porque se você abrir, só a mamãe, viu? Mas só a mamãe pode, mas eu amo também fulano, também vou deixar. Pois é. Ninguém pode. Mamãe, ela já perdoou isso. Mamãe, mas você... Eu falei, não, eu te dou o banho daqui um dia, você vai dar sozinha? Eu não vou te pôr a mão. E ela entende isso. Sim. Andar de calcinha, tem mãe que acha normal, tá? É realmente normal. Mas eu, por exemplo, falo pra ela, Antonella, não pode mostrar o peitinho. Porque às vezes na escola, em algum momento, tirar a blusinha dela, não. Sim, sim. Então assim, pequenininha, beleza. Nenhum menininho ali entende nada. Sim. Mas pode ser que, igual, vai pra casa de um coleguinha, eu já tenho na minha cabeça, que quando ela for fazer um trabalho, qualquer coisa, porque o pai dela anda de roupa dentro de casa, pra ser normal. Porque se ela vê o pai da coleguinha no banheiro, ela vai achar normal ver o pai da coleguinha no banheiro. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a minha mãe, quando eu tava grávida, conversou comigo, a gente trocava ideia de certas coisas. Minha mãe sabe, ela mesma fala, Fabrício, é umas coisas pequenas que lá no futuro se torna grande. Sim. Então, você tá ali, vai fazer xixi, não tem banheiro, tá na casa da coleguinha, tem uma banheiro. Você não vai baixar ali e fazer ali. Tem criança que faz, não faz ali no cantinho, não. Lá em casa não existe cantinho. Eu também, nossa, É no banheiro, às vezes eu até grito, toda mãe grita. normal. Não é que eles gritam, mas Não, normal. faz isso. É no banheiro agora. Sim. Vai no banheiro. Sim. Mamãe, mas aqui, no banheiro. É isso. Pronto. E eu penso assim, menino e menina, porque é um negócio de normalizar que menino pode fazer em qualquer lugar, não existe. Menina não tem que esperar, não tem que ir no banheiro. Por que menino tem que fazer em qualquer lugar? Você tá certinho. E isso vai aonde você tá falando aí. Às vezes sofre um abuso dentro da casa de um coleguinha. E é tudo normal. E às vezes até incomoda, porque assim, tem até um toque. Por exemplo, se eu ponho a mão aqui na criança e não incomoda, tudo bem. Se eu ponho e incomoda, então tá errado. Não é pra pôr e pronto, acabou. E isso tem que ser ensinado. A criança tem que entender que o corpo é dela, que os limites têm que ser respeitados. Se eu não gosto de tal brincadeira, a brincadeira não pode ser feita. Eu falo que eu cresci lá no presbiteriano, lá na igreja. E por mais que sim, não falo que sou do mundo, apesar de todo mundo falar, Fabrício fala que é evangélica. Sou. Deus sabe, eu não tô nem aí. Se vocês acham que eu sou, se eu deixo de ser, Sim. quem lê a Bíblia lá em casa sou eu, quem bate no chão sou eu, não tô nem aí. Só vou dar um resumo disso que a gente tá falando. Eu nunca esqueço uma vez que o pastor falou, que até sobre tatuagem, inclusive eu tenho 5, né? Mas ele falou sim, e eu quero passar isso para minhas 2 meninas, não só de tatuagem, não sei se elas vão fazer ou não, porque a mãe tem, então não tem jeito. Mas eu nunca esqueço, o seu corpo é a morada do Espírito Santo. Exatamente. Então, ela não entende ainda, não vou falar. A única coisa que as minhas menininhas, se chegar, né, falar glória a, elas falam Deus.
Elas já sabem. Eu explico, ó, o Papai do Céu, se você temar, fica triste. Você tem que ir trabalhando, não é deixar Deus dar. Ela tem que entender quem é Deus. Sim. E às vezes as pessoas falam, nossa, será que a Fabrícia faz? Se você chegar, a prova será, quem estiver me vendo, vê minhas menininhas falar assim, Antonella, Glória, ela fala, Deus. Então ela já está conhecendo, mas eu quero explicar aqui. Igual eu fiz as tatuagens, teve épocas que eu me procurei dentro de mim, assim, não arrependimento. Eu falei, será que eu estou passando por isso? Porque eu, assim, como se diz, eu não é violentei o meu corpo. Eu passei por cima daquilo que eu escutei. Não, aí eu vi que não era. Só que o Espírito Santo mora no seu corpo. Sim. Então, o toque, te entendo completamente. O toque daquela que não gosta, incomoda. É isso. Então, você tem que ensinar limites, não só até pro Álvaro. O Álvaro, o Espírito Santo mora em você. Sim. Então, ele vai ter medo daquilo, ele vai ter medo de agredir. Sim. O que é agredir? Não é fazer uma tatuagem, Sim, deixar uma pessoa passar claro. Então, eu penso isso. Às vezes, penso, nossa, nunca imaginei alguém que tá me vendo, porque sabe que eu sou de boa, tranquilo. Mas isso tudo dentro da minha casa existe. Seu corpo mas uma coisa que eu sempre falo, eu falo muito aqui em casa. Infelizmente, as pessoas eu vejo assim, as pessoas que estão infelizes. As pessoas que estão infelizes, que não param para analisar a própria vida, elas gostam muito de apontar o dedo. Porque assim, é muito mais fácil eu falar de você do que eu começar a olhar as minhas coisas. E uma das coisas que eu mais amo em Deus é porque Deus conhece o nosso coração. Ele está conosco no nosso dia a dia. Então assim, você me conhece superficialmente. Quem me conhece bem é meu marido. Quem me conhece profundamente é Deus. Patrícia, é incrível falar isso. Por quê? Antes, no comecinho dos podcasts, eu sempre ficava muito preocupada, o que ia achar, eu me maquiava, papapá, e eu fui aprendendo que, na verdade, a minha convidada, ou o meu convidado, que tem que sobressair, fui aprendendo que ficava preocupada. Aí, outra vez, no celular, eu sei que você não tem que levar tudo a sério, porque, como se diz, você também não sabe quem tá te passando aquela mensagem. Sim. Eu vi, vou falar isso rapidinho, para vocês entenderem, você vai concordar comigo. Eu vi uma mulher no Instagram, que eu sempre sigo pessoas evangélicas, que mostra um trechinho do culto que ela fez lá, papapá. Ela falou assim, quem te conhece profundamente é Deus, se importe com Ele. Porque eu comecei a ganhar muitas críticas no começo. Muitas, ficava com vergonha, às vezes falava, vou parar com isso. Falei, você quer saber? Eu vou continuar. Fabrícia, mas assim, eu sei que às vezes é uma pessoa que gosta, eu sei que fala, mas é o ponto de vista dela. Isso. Aí eu conversei com Deus, falei, Senhor, se for a hora de eu parar, então assim, aí eu fui fazendo minhas, sabe, que a gente fala, então, me dá um sinal, você pede, eu peço, Senhor, me mostra. Sim. Eu falo isso pra Deus. E quanto mais eu falava pra Deus, me mostra pra não ir, mais eu ia. Então hoje eu sou descansada. Se hoje o seu der 50 pessoas, eu tô ali, meu programa tá ali, quem quiser ver, quem tá gostando, Sim. eu libertei. Então assim, questão de filho, a gente estava até conversando antes. Você vai, leva o alvo, papapá, tem gente, nossa, ela leva o alvo. Gente, uma coisa que eu sempre falo Patrícia, eu já escutei demais. E já escutei de outras pessoas falando nas minhas costas, né? E eu tô muito preocupada, vocês podem ver que eu tô com muita roupa aqui, que tá difícil. Patrícia, mas como assim você leva o alvo no bar, mas eu vou deixar ele em casa? Eu não vou me divertir? Ai, Patrícia, mas ele é muito novo. Ah, então você acha que seu filho é muito novo? Então não leva. O Álvaro é meu filho, gente. Ou eu vou levar onde eu quiser. E pronto, acabou. Quem tem que entender o que é bom pra ele ou não sou eu. Exemplo. Gente. Um dia eu escutei assim, você não dá coca pra Antonella? Falei, não vou dar coca. Aí ela me olhou e falou assim, quando tiver 10 anos nova, vai beber 2 litros na sua cara. Eu fiquei pensando, e agora ela fica aí chorando, acabou a coca. Lógico que você não vai dar 2 litros, Fabrícia, mas dá um pouquinho pra menina. Libertei Isabelinha? Não, um nutricionista eu concordo, que é suco. Gente, é lógico que eu concordo. Mas você acha que eu vou ver minha filha chorando? Deixa eu pôr na boca, gostou bom. Não gostou? Põe limite. Você quer beber coca, minha filha? Só fim de semana. Você quer comer uma bala? Só uma. Arrasou. É isso. Tem que viver. Criança, qual que é a doçura da criança? Doce. Quer tirar isso do Álvaro? Então, uma das coisas que eu penso é o seguinte. O Álvaro tem 1 ano. Então, eu ainda não dou doce pra ele. Porque os médicos falam sobre a questão do paladar e tudo mais. Mas depois que ele fizer 2 anos, ele vai comer doce. Ai, Patrícia, mas como assim? Vai, gente.
Eu só tô respeitando, porque assim, é igual a gente conversou agora há pouco, eu gosto muito de ler. Então, os médicos falaram, Patrícia, evita o sal. Ou então, se for pôr sal, bem pouquinho antes do ano. Beleza, respeitamos. Assim foi feito até 1 ano. Patrícia, não dá açúcar até 2 anos. Por causa disso, aquilo, blá, blá, blá. Então, ele não vai comer açúcar até os 2 anos. E é isso, e tá tudo bem. Não que ela tomou coca com 9 meses, 1 ano. Gente, não é Mas, isso. Fabrício, uma coisa que eu penso é o seguinte. Você falou uma coisa assim que se você optou, assim como eu conheço várias pessoas, que dá doce pra criança com 6 meses, com 7 meses. Mas assim, e se você decidir fazer isso, gente, de quem que é a criança? A criança não é minha. Gente, como é que eu vou falar como que você vai criar seu filho? Eu e você nascemos juntas, fomos criadas diferentes. Eu comendo doce, você não. Hoje, você que não comia doce é pré-diabética e eu não tenho nada. É isso. É sobre isso, é cada um. Quer dar um exemplo? Eu e minha irmã. Eu e minha irmã, a gente engravidou juntas. Juntinhas. O Álvaro e o Henry têm 45 dias de diferença. O Álvaro é mais velho. E eu e a Diana somos diferentes. Minha irmã é mais neurótica, ela é mais protetora com o neném dela. Então ele não vai pra escola, nem nada, ela fica mais com ele. Eu já optei por levá-lo. A minha irmã, na questão de alimentação, ela já é mais livre. Então ela deixa ele experimentar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e eu já sou mais restrito, já sou mais firme, não vai comer e pronto, acabou. A minha irmã, pra passeio e tudo mais, ela fica preocupada com o vento e tudo mais, e eu já, vambora, vai dar tudo certo. Mas, né? Mas fomos criados iguais e tudo mais. Eu acredito, filha dela, ela faz o que ela quiser. No final das contas, quem vai comprar a fralda do menino dela é ela. Quem vai comprar o leite, quem vai fazer qualquer coisa é ela. Concordo. O filho é meu, o Álvaro é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Ai, Patrícia, mas eu não concordo. Então faça um filho pra você. Faça e crie do jeito que você acha que tem que criar. O Álvaro é meu filho, eu crio do meu jeito. Sobre isso, pessoal, olha só. Patrícia, falando em filho, vamos falar agora, pessoal, um pouquinho do estúdio Patrícia Borges, né, para vocês conhecerem. Qual a idade, o que o estúdio traz hoje? Conta um pouquinho para as mamães que estão vendo, para as vovós. Conta aí pra gente. Bom, nós temos aula de musicalização, canto, instrumentos musicais e balé. A nossa faixa etária é a partir de 3 anos de idade, para qualquer uma das modalidades. Por que a gente fala 3 anos? Porque até um pouquinho antes de 3 anos, a criança ainda não está com a fala desenvolvida. Então, para trabalhar essa parte musical, até dá para trabalhar a parte de musicalização com criança mais nova perfeitamente. Mas não temos profissional em Piracicabara. E eu dou aula, poderia formar várias turmas, mas eu trabalho em outros lugares também. Não então, dá. infelizmente, agora, nesse momento, não tem como. Então, a partir dos 3 anos, a gente dá aula, tem aula em grupo, tem aula individual e tem, como eu disse, a aula de balé com a Clarita Claupeiro, que é uma professora de Uberlândia maravilhosa. Ela vem aqui para dar aula. A formação dela, ela estudou na Rússia, fez curso em Portugal, no Peru. Ela tem um currículo riquíssimo. Inclusive, a gente tem recital agora em dezembro. E, novidade, hein? O William, aquele que comprou um monte de coisa aqui, maravilhoso, que tá restaurando esses prédios nossos maravilhosos, ele comprou a rádio. E aí, a parte da rádio de baixo, ele está restaurando o teatro. Gente, ele está olha restaurando, só. sim, ele está restaurando o teatro e convidou o nosso estúdio para fazer a inauguração. Que legal. Então, ano que vem, né? Porque ainda tá. Ano que vem, vocês podem se preparar para um grande espetáculo. Olha, teremos um teatro. Sim. E, gente, ó, o nosso tempo já estourou assim, 15 minutos. Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte para encerrar. Você não vai cantar uma música inteira, não. Isso eu não te contei, né, que você ia fazer? Pois é! Como assim? Tudo tem uma surpresinha aqui nesse programa. Podcast é assim. Né? Concorda? Então você vai cantar o que você quiser, uma música que você acha que tipo assim, Guara gosta. Não sei, um pedacinho só pra gente não passar mais ali do nosso tempo. Um refrãozinho que seja. Tá. Pra mim fazer, já vou fazer meus agradecimentos, que a gente finaliza com essa música e ela vai arrasar aqui. Igual ela arrasa hoje. Vai ser sábado. Hoje é no Melhores do Ano.
Não, peraí, gente. Como o programa vai na terça, né? Ó, tá vendo? Que tudo aqui É isso, tá tudo é. bem. Como que chama aquela parte? Os bastidores. Bastidores. Aqui você vê o programa junto com os bastidores, junto É com os isso, erros tá de lindo. gravação, com Tá tudo. ótimo. Então a gente vai no ar terça que vem. E qual que é a sua agenda pra frente? Então, dia 10 de dezembro, que pode ter, tem alguma coisa antes, mas eu não sei. Mas o que eu tenho certeza agora, dia 10 de dezembro, eu vou cantar no evento do Mãos e Patas e do Pedro, aqui no Black White Beer. E aí depois, dia 11, tem a apresentação do Coral da Aroeira. E aí dia 23 eu vou fazer um show lá na praça pro encerramento do Natal. Aí eu vou fazer um show bem bacana pra todo mundo. Bora anotar. Então eu vou fazer meus agradecimentos pra gente ter a voz dela aqui, que ela canta bem. Gente, eu não sou fã de MPB, esses trem não, mas sabe quando você quer ficar olhando assim, cantar? Ela canta e canta. Então, muito obrigada a todos, gente. Mais uma terça-feira aqui com vocês. Quero agradecer a Cidade FM, que agora eu faço parte da família, todos sabem. Todo mundo aí que quer flashes ao vivo, quem faz o ao vivo da Cidade FM sou eu. Então liga lá, bora fechar um pacote com o Fernando. Quero agradecer a Casa Nova, o Armando e a Kátia, a Grozan Pet, gente, que tá aí com a Janaína dando banho aí, arrasando nos banhos, né, Janaína, do Pet, da Grozan. Quero agradecer a Sirlene lá da Grozan Country, as meninas, a Chayenne, mas a Rayane, que cuidam das minhas unhas. A Paula Elqueres, que cuida da minha parte de botox, que você sabe, a idade vai chegando. É isso. Não é fácil sobre isso. Isso, tá bom. Ó, quero agradecer todos os meus parceiros, gente, todos os meus parceiros. A Tati Araújo, que sempre cuida das minhas sobrancelhas. E é sobre isso. Sobre Patrícia Borges hoje, sobre tudo que a gente falou. Autoestima envolveu o nosso assunto de hoje, que foi a parte da bariátrica. Ó, prestar atenção, né, nos sinais que seus filhos dão aí em casa, e é sobre isso, sobre música, sobre canto, como se diz, quem canta os seus males, então, bora escutar um pedacinho, e boa noite a todos, e terça que vem o podcast está de volta. Né? Pode, ó gente, eu vou até focar nela mais, vamos lá. If I should stay, I wait on living in no way. So I go on, but I know I think of you every step of the way.